Quero saudar aos irmãos que estão nos acompanhando de outras regiões, de outros estados, talvez de outras nações. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração de uma maneira muito especial nesta manhã, assim como nós também estamos sendo abençoados. E aqueles que vão posteriormente nos assistir, que esta bênção se estenda, né, até todos os irmãos, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos trabalhando o tema preservando a unidade da igreja. E Deus tem nos dado graça para cada mês nós trabalharmos um assunto. Por exemplo, mês passado falamos sobre a unidade doutrinária, a importância de nós estarmos defendendo a doutrina na qual nós fomos instruídos, mostrando que quando isso não acontece, nós deixamos de ser igreja ou de ser uma igreja. Hoje o tema é a unidade que vence o inimigo. Eu mandei um vídeo quinta-feira à noite para vocês, convidando e mencionando esta reunião. Quem recebeu esse vídeo, levanta a mão. E quem viu, né? É um bom grupo de pessoas, graças a Deus. Graças a Deus. Então, aquilo que eu coloquei ali é justamente o que nós queremos trabalhar nesta noite. E para início eu vou usar o tema que eu mencionei naquele vídeo, que é Marcos capítulo 3, versículos 24 e 25. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 24 e 25. E eu gostaria que você lesse junto comigo, todos numa só voz, para que nós fôssemos gravando os textos bíblicos. Quando eu prego, vocês já sabem, eu gosto muito de ler e confirmar a mensagem através de textos bíblicos, né? Para que nós tenhamos base bíblica naquilo que estamos falando e não venhamos apenas falar de filosofias ou presunções humanas. Então comecemos agora, no 3, tá bom? 3. Essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus em certa ocasião, quando ele estava sendo acusado de expulsar Satanás, ou expulsar os demônios pelos próprios demônios, pelo poder dos próprios demônios, ou pelo poder de Satanás, ou como diz algumas traduções, pelo poder de Beelzebu, que é o tinhoso, né? É o capeta. Vocês sabem quem é. É o coisa ruim. E aqui Jesus demonstra que a desunião é uma força autodestrutiva, tão poderosa, que nem mesmo o reino das trevas, que é inerentemente caótico, né? Nem mesmo o reino das trevas sobreviveria à desunião. Se o mal respeita a hierarquia para ser eficaz, para conseguir os seus objetivos, quanto mais o reino de Deus deve preservar a unidade para alcançar os seus propósitos. Se o mal, se o inferno, se os demônios respeitam a hierarquia, quanto mais a igreja, quanto mais nós devemos nos preocupar com relação a isso, com relação à ordem estabelecida, com relação à unidade para termos sucesso no propósito. E note que Jesus usa dois exemplos aqui. Um exemplo macro, um reino,
e um exemplo micro, a casa. Ele fala que tanto faz ser um reino com milhões de pessoas, ou ser uma casa com 2 ou 3 pessoas, o princípio é o mesmo. O princípio permanece exatamente o mesmo, não é? Porque o que ele falou aqui é um princípio espiritual. E como o princípio espiritual funciona em qualquer nível, numa igreja grande, numa igreja pequena, numa denominação inteira, ou até mesmo numa casa de família. Esse princípio vale em qualquer situação. O princípio é universal. E esse princípio nos mostra que a desunião leva à ruína. A desunião leva à ruína. E esse princípio demonstra 2 grandes verdades. Primeira verdade: onde há unidade, a manifestação da presença de Deus. Às vezes nós desejamos tanto que Deus manifeste o seu poder, manifeste a sua glória, encha as nossas vidas e a igreja com a sua presença, e isso não acontece. Quando não acontece, não é porque Deus não está lá, não é porque Deus não quer se manifestar, não é porque Deus está de mal com a sua igreja. Quando isso não acontece é porque existe algum impedimento, alguma barreira, através da qual Deus não age, para não dar legalidade para aquela barreira. Porque se Deus começar a agir onde há desunião, nós vamos achar que está tudo certo, que não precisa mudar nada. Deus está trabalhando, Deus está se manifestando, e não vamos sentir a necessidade de mudança. Então o primeiro princípio é onde há unidade, a manifestação da presença, a primeira verdade, a manifestação da presença de Deus. E a segunda verdade: onde há divisão, há brechas para o inimigo agir. Eu vou repetir essas 2 verdades. Onde há unidade, há manifestação da presença de Deus. Onde há divisão, há brechas para o inimigo. Eu acho que tem gente que não entendeu ainda. Vou repetir só mais uma vez. É preciso que esse conceito fique registrado na mente e no coração dos irmãos. Onde há unidade, há manifestação da presença de Deus. E onde há divisão, há brechas para o inimigo agir. Irmãos, a divisão não é só um problema emocional. Não é só uma questão de algum ressentimento, de alguma mágoa, de alguma tristeza. A divisão é uma porta espiritual. Ela é uma porta espiritual. Onde há divisão, se abre um acesso para o agir do inimigo. Vocês estão entendendo isso? Onde há divisão, se abre um acesso para o trabalhar, para o agir do adversário. O tema de hoje é a unidade que vence o inimigo. Muitos falam sobre a unidade da igreja e apresentam muitas fórmulas para mudar o pensamento das pessoas. Mas a única coisa que precisa ser mudada é a nossa própria consciência. Vamos ver a base bíblica? Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2, texto muito conhecido. Leiam para mim no 3. 3. Não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do nosso entendimento, para que Deus seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja como o apóstolo Paulo coloca as coisas de uma maneira clara. Não se conformem com este mundo.
Então há uma maneira de ser que é agradável ao mundo, e é característica do mundo. Mas para que nós não hajamos, para que nós não acompanhemos esta maneira de pensar, esta maneira de agir, é preciso que a nossa mente, a minha mente, a tua mente, seja mudada, seja transformada. Na NVI diz assim: transformem-se pela renovação da sua mente. Na que nós lemos diz: renovem a renovação do vosso entendimento. Mas para que fique claro, eu reforço o texto da NVI: transformem-se pela renovação da vossa mente. Isso quer dizer, meus queridos, que nós precisamos pensar espiritualmente. Isso quer dizer que nós não podemos pensar como pessoas comuns, porque não somos pessoas comuns. Nós somos os filhos de Deus, amém? Nós somos resgatados, nós temos outra mente, nós temos outra maneira de pensar. Então não podemos pensar como pensam as pessoas comuns, nós temos que pensar diferente. Divisão não começa no púlpito, começa no coração. Vocês entenderam isso? Divisão não começa no púlpito, começa no coração. Enquanto eu preparava essa ministração, eu vi verdades tão profundas aqui, que mereceriam talvez até um estudo mais aprofundado, mas o tempo não nos permite. E essa frase é uma das mais profundas que eu queria destacar. A divisão não começa no púlpito, não é de repente alguma liderança resolve dividir ou desunir, ou criar facção, ou fazer qualquer coisa. Não é assim. Começa primeiro no coração de alguém. Começa primeiro no interior da nossa alma. E se nós não reconhecermos esta cilada maligna dentro de nós, daqui a pouco nós vamos estar expressando isso e convencendo pessoas de que nós estamos certos e que eles devem também se aliar naquele propósito. Qual o significado da palavra contencioso? Contencioso, vem de contenda, né? Contencioso. Eu marquei aqui, contencioso indica quem gosta de disputar. Contencioso é quem gosta de brigar, de contestar, de causar desavença. Esse é o significado da palavra contencioso. E qual é o significado de sentimento faccioso ou de rivalidade? Sentimento faccioso ou de rivalidade significa alguém revoltosa, ambição, rivalidade, busca de seguidores para si mesmo, contenda, facção. Você percebe que os dois termos, eles se confundem, eles se misturam. E qual é a importância disso, meus queridos? Qual é a importância disso? Novamente a Bíblia nos dará a resposta. Por favor, coloque aqui, carta de Tiago, capítulo 3, versículo 14. Que impactante que são esses textos agora. Olha, mas se tendes amarga... Ou melhor, vamos ler todos juntos. No 3 de novo, 3. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso no vosso coração, não vos glorieis, nem tentais contra a verdade. 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. 16. Gente, não tem como a gente ler esse versículo, refletir sobre ele, sobre esse texto, e não ficar preocupado.
e não sentir algum tipo de preocupação no coração. Observe o que diz o versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, é animal e é diabólica. Você percebe que o que Deus está falando aqui é que quando existem facções, quando há falta de unidade, aquilo que está agindo não é algo que vem de Deus, não é o Espírito Santo de Deus. Na primeira mensagem desta série, ministrada em janeiro, eu falei exatamente isso. Qual é o espírito que está por trás de todo processo de divisão? A Bíblia declara que o Espírito Santo é o espírito da unidade. Se o Espírito Santo é o espírito da unidade e está havendo falta de unidade, o espírito que está agindo na igreja ou na minha vida é o espírito que não é o Espírito Santo. E só tem duas fontes espirituais: ou é o Espírito Santo, ou então é terreno, animal e diabólico. Misericórdia mesmo, misericórdia mesmo. A sabedoria terrena é a sabedoria desse mundo, terrena, animal e diabólica. A sabedoria terrena é a sabedoria deste mundo. A sabedoria do homem vem da razão, enquanto a sabedoria de Deus vem da revelação. A sabedoria do homem vem da razão. A sabedoria de Deus vem da revelação. Então a sabedoria terrena é aquela sabedoria baseada no conceito humano, baseada no conhecimento do homem, no entendimento do homem. Só que a sabedoria do homem termina sempre em fracasso. A história mostra isso. Sabedoria humana não dura muito tempo, mas a sabedoria de Deus dura para sempre. A sabedoria de Deus dura para sempre. Sabedoria animal, o que é? Sabedoria animal significa o oposto de espiritual. Em Judas, esta palavra é definida como sabedoria sensual. A sensualidade é um princípio de engodo, de cativar, de enganar, de persuadir. Às vezes a gente só associa a sensualidade a questões sexuais, mas a sensualidade está na ação do inimigo de tentar nos subornar a nossa mente, fazendo entender que algo é bom quando aquilo não é. Então a sabedoria animal significa o oposto de espiritual. Essa sabedoria, a sabedoria animal, está em oposição à nova natureza que nós temos em Cristo Jesus. É uma sabedoria totalmente à parte do Espírito de Deus. Qual é o Espírito que se move em nós? Qual é o Espírito que age em nós? O que nós imaginamos, o que nós pensamos, o que nós elaboramos, qual é a fonte disso? É baseado em que fonte tudo isso? Nós estamos tentando demonstrar aqui que a falta de unidade abre brechas para o inimigo agir. E por fim, a sabedoria diabólica é a sabedoria usada por Satanás para enganar as pessoas. A Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. Vocês se lembram quando Jesus falava da sua morte, do seu sofrimento, daquilo que iria passar, que Pedro tentou dissuadir Jesus? Não, Senhor, não diga isso, não vai acontecer isso. Vocês lembram que Jesus respondeu? Para trás de mim, Satanás, você não entende as coisas de Deus. É o mesmo princípio, aquilo que agiu na vida de Pedro, muitas vezes parece lógico, fala, Senhor, mas
Não vai para a cruz, Senhor, não passa por isso. A sabedoria humana, aliada ao conselho do inimigo, levando Pedro a ser usado por Satanás, porque Jesus falou: sai, aparta-te de mim, Satanás. Provérbios 16, 28 diz que o homem perverso, diz que o homem perverso provoca dissensão. Olha lá, instiga a contenda. Outra tradução diz, provoca dissensão. E o intrigante separa os maiores amigos. O que é intrigante? Fofoqueiro. Para simplificar. Fofoqueiro. O que espalha boatos. Aleluia. Essa é a sabedoria terrena, animal e diabólica. Se todos nós tivéssemos, e se todo cristão verdadeiro tivesse entendimento disso, não aconteceria nunca divisões nas igrejas. Porque todo mundo acha que está certo, que tem razão para ser ou fazer o que faz. Todo mundo acha, não, mas eu tenho razão, tenho lógica. Tá? Só que a lógica não é a de Deus. A razão não é a razão de Deus. O pensamento não vem de Deus. Aqui diz claramente. Tiago escreve com todas as letras. Se tem espírito contencioso, se tem espírito faccioso, isso não é de Deus. Essa não é uma sabedoria de Deus, mas é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Lutemos contra isso, meus queridos. Lutemos contra essa sabedoria. Lutemos contra essa falsa sabedoria. Agora, há uma sabedoria que nós devemos buscar. Põe o versículo 7 de Tiago 3. 17, perdão. Leiam para mim. 1, 2 e... pura, pacífica. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a sabedoria do crente. É a sabedoria que o crente precisa ter. É a mentalidade que o cristão precisa desenvolver. Não a sabedoria terrena, carnal, diabólica, animal, mas a sabedoria que vem do alto. E a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, quer dizer, não é contaminada. Quando que acontecem as divisões? Quando a nossa alma é contaminada por pensamento, por palavras ou por desejos. Por pensamentos, quando eu deixo de concordar. Por vontade, quando eu começo a querer fazer diferente. Como que eu disse? Pensamento, vontade. Ou? Quem lembra? Quando algo entra no meu coração, que não vem de Deus, se isso não... o escritor aos Hebreus fala com clareza, que nós devemos tomar cuidado com toda a raiz de amargura. Ela precisa ser arrancada do nosso coração. E ele não fala que o Espírito Santo vai arrancar. Ele não fala que o pastor vai arrancar. Ele não fala que ninguém vai fazer isso por nós. Cada um de nós temos que arrancar essa raiz, tá? Para que ela, brotando, não nos contamine. Então existe ataques, existem semeaduras malignas que contaminam a mente e o coração. E começa a despertar pensamentos, desejos, vontades.
propósitos estranhos. Meus queridos, Satanás usa a divisão como estratégia. E o próprio argumento de Jesus mostra que o inimigo não trabalha contra si mesmo. Ele falou, porventura Satanás pode expulsar Satanás? O inimigo não trabalha contra si mesmo. Marcos 3, 24 e 25, que nós lemos no início, não é apenas uma declaração. É um alerta espiritual para crentes, mas também para todos nós que somos líderes. Porque as igrejas não caem por perseguição externa. As igrejas não são destruídas por perseguição externa. Elas caem e são destruídas por divisões internas. E destruição de igreja é o propósito de Satanás. Satanás já percebeu que não adianta perseguir a igreja. Não adianta se levantar contra a igreja. Porque ela vai vencer. Ela vai prevalecer. Vai sofrer, mas vai prevalecer. E a própria história da igreja, há mais de 2000 anos prova isso. Quantas perseguições? Como diz aquele louvor, o Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Não para. Então não são as perseguições, as lutas que vêm de fora que destroem a igreja. O que destrói a igreja é o que acontece dentro de cada um de nós. Quer ver mais uma coisa interessante? Na verdade, hoje nós temos várias mensagens resumidas numa mensagem só. Vocês me desculpam. Eu tive uma gripe algumas semanas atrás e a expectoração não para nunca, né? Parece que eu vou morrer e vou continuar expectorando. Né? E como eu não pretendo morrer muito cedo, vai demorar isso aqui. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Então toda hora essa coisa desagradável. Então me perdoe. Mas se olharmos cuidadosamente os frutos da carne, em Gálatas 5:20, coloca para nós, por favor. Gálatas 5:20. Nós vamos ver aqui pelo menos seis comportamentos, pelo menos 6 atitudes que estão relacionados com o espírito de divisão. Vocês conseguem identificar? Primeiro, inimizade. Inimizade. Segundo, contenda. Briga. Falei de contencioso, o que significa? Terceiro, ciúmes. Quarto, iras. Quinto, pelejas. E sexto, dissensões. Você percebe que daquilo que a palavra relaciona como fruto da carne, o apóstolo termina dizendo: acerca dessas coisas vos digo, que não entrarão no céu aqueles que praticam tais coisas. Gente, se essa mensagem não trouxer preocupação, como eu sempre digo, a boa mensagem é aquela que me leva preocupado para casa, que me faz refletir, que me faz tomar decisões. Nós já falamos da sabedoria humana, da sabedoria terrena, carnal, diabólica. Agora nós lemos que esses comportamentos, contenda, espírito faccioso, inimizade, ciúmes, ira, peleja, dissensão, isso é obra da carne. E quem pratica tais coisas não entrará no reino dos céus. Para que a gente está aqui, gente?
Para que a igreja está caminhando? Para ir para o céu. Agora, como tem gente perdendo a sua salvação, perdendo a sua esperança, destruindo a sua vida, destruindo o seu chamado, destruindo o seu ministério, com atitudes que são mais parecidas com as obras da carne do que com o fruto do Espírito. Sabe por que é importante nós entendermos isso? Porque a nossa autoridade espiritual contra o inimigo, a nossa autoridade contra o adversário, depende da nossa unidade. Depende, irmãos. Quando existem discordâncias não tratadas, falta de alinhamento, competição ministerial, suspeitas, desconfianças, questionamento de intenções, interpretações erradas. Quando existem essas coisas, a igreja fica fragilizada e brechas espirituais se abrem, permitindo o ataque do inimigo. A divisão abre brechas, e onde há desunião, há perda de cobertura espiritual, e a autoridade diminui, a autoridade espiritual diminui. A divisão enfraquece a guerra espiritual. Orações perdem a força. Ambiente fica pesado. O discernimento espiritual diminui. Eu anotei duas frases extraordinárias também aqui. Primeira, a divisão é a ferramenta mais barata do inimigo, pois ele não precisa gastar energia atacando quem já está se destruindo. Eu vou repetir. A divisão é a ferramenta mais barata do inimigo, pois ele não precisa gastar energia atacando quem já está se destruindo. Outra frase. O maior ataque do inferno contra a igreja não é perseguição, é divisão. Não é perseguição, é divisão. Mateus 18, 19 e 20. Coloca para mim também. Também vos digo que se dois de vós, quantos? Dois. Ele está dizendo que é só dois ou a partir de dois? Pode ser mais? Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será concedido, ou isso será feito por meu Pai que está no céu. Versículo 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O que nos ensinam esses versículos? Que o poder de Deus só se manifesta onde existe unidade e concordância. Note que o escritor de Mateus, ele falou, se dois de vocês concordarem, será feito. Onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ou seja, num propósito, aí estou eu no meio deles. É por isso que Jesus falou de reino e de casa, para mostrar que tanto faz milhões de pessoas, ou um lar com duas ou três pessoas, é só o casal mais um filho, tanto faz. Jesus usou dois exemplos com profunda sabedoria, para mostrar que não depende de quantidade, depende de unidade. Não depende de quantas pessoas estão na igreja, depende de qual o propósito para o qual elas estão ali reunidas. Aleluia! E esses versos combinam ou concordam com Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Se alguém prevalecer contra um, quantos resistirão? Os dois. Dois resistirão. Um sozinho não consegue. Na NVI diz assim, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. É isso que está escrito na versão NVI.
É isso, obrigado. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A gente prega isso só em casamento praticamente, né? Só em casamento. E esquece que isso vale para a vida ministerial, para o dia a dia do crente, para a unidade da igreja. Aleluia. Unidade, queridos, é uma estratégia de guerra. Termos unidade é mostrar sabedoria do alto. Aleluia. Às vezes as pessoas levantam uma bandeira, que às vezes até pode parecer boa, mas quando faz isso, ele está declarando que não está mais pertencendo a um único corpo. Que uma semente de divisão começou a operar ali. A divisão às vezes começa com ideias boas, com ideias que parecem ser excelentes. Eu pensei numa coisa tão prosaica, tão simples, enquanto eu pensava e meditava aqui. Imagina um balde cheio de areia. Todo mundo sabe que é areia, então fica fácil. Imagina um balde cheio de areia. E imagina uma pedra. Se você jogar areia no chão, com a mão, qualquer pessoa espalha, não espalha? Vai fazendo assim, assim, assim. Quanto maior o monte, mais tempo demora. Mas ela acaba por espalhar aquela areia toda. Agora a pedra não. Se você colocar uma pedra ali, e alguém for com a mão lá, tentar esfarelar a pedra, ela não vai conseguir. Apesar da pedra ser feita pelo mesmo material que a areia. A mesma coisa que compõe a areia, compõe a pedra. Aliás, pedra nada mais é do que grãos de areias aglutinados. Então tem coisa que tem aparência de unidade. Puxa, um balde de areia. Tem igreja que é um balde de areia. Qualquer chacoalhar do inimigo separa. Qualquer passada de mão tira do lugar. Mas a palavra de Deus diz que nós somos pedras. Vós sois pedras. Não pedra de tropeço, não pedra para machucar, não pedra para ferir, não pedra de divisão, mas pedra para edificação do corpo. Edificação do corpo. E eu concluo com as palavras do Senhor Jesus, no final do versículo em Mateus 26, 31, quando ele cita Zacarias. Mateus 26, 31. Ao final, está escrito, leiam para mim, está escrito, ali embaixo, ó, está escrito. Essa palavra foi originalmente dada por Deus através de Zacarias. E Jesus agora repete esta palavra. Depois, em outro evangelho, ele fala isso novamente. E eu estou falando hoje para pastores, para pastoras, para líderes, para um ministério. Eu estou falando para homens e mulheres que têm a responsabilidade do rebanho. Quando o inimigo consegue tocar no ministério, na liderança, ele não precisa tocar na igreja. Eu vou repetir essa frase para você entender a sua profundidade. Quando o inimigo consegue tocar na liderança, ele não precisa tocar na igreja. Ele não precisa se preocupar em trabalhar na igreja. Quanto mais influente for um líder, maior será o impacto da divisão no rebanho. Quanto mais contaminado for o coração de um líder, maior destruição ele provoca na unidade da igreja.
qualquer sentimento faccioso que começa no coração de um homem e uma mulher de Deus, que tem a responsabilidade de comandar o rebanho das ovelhas do Senhor. O inimigo não precisa se preocupar em atacar a igreja, porque a liderança já foi contaminada, e isso vai refletir na vida da igreja. Foi o que Jesus falou: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Está dizendo assim, não precisa ferir todo o rebanho, só fere o pastor, só ataca o pastor, só ataca o líder, só ataca quem está na frente, só ataca quem está no comando da situação. É como se o diabo dissesse: se eu jogar minha semente no coração desse líder, o resto vai acontecer por si só. Vai acontecer. Decisões desalinhadas, falta de unidade na visão, conversas paralelas entre líderes, pequenas resistências internas, falta de celebração mútua. O que quer dizer isso? Ah, não vou, não participo, não quero. Vamos fazer uma festa? Não vou não. Vamos fazer reunião de ministério? Não vou não. Claro que há pessoas que não podem vir por alguma razão, mas há pessoas que não vêm porque não querem vir. Sim ou não? Se você não quisesse estar aqui, você não podia estar em casa ou em qualquer outro lugar? Tem gente que aproveitou o fim de semana para viajar. Eu acho uma delícia. Gostaria muito de viajar. Mas hoje é dia da reunião, é o café da manhã com pastores e líderes. Então eu estou aqui. Então, aqueles que estão aqui e aqueles que não puderam vir, estão justificados diante de Deus. Então, quando essas coisas acontecem, grupos começam a aparecer, falta de clareza começa a surgir no meio do ministério, e a autoridade espiritual começa a diminuir. Eu encerro com essa importante declaração: quando a liderança está unida, ela se torna uma muralha espiritual. Mas quando está dividida, ela vira uma porta aberta. Repita isso comigo. Quando a liderança está unida, ela se torna uma muralha espiritual. Mas quando está dividida, vira uma porta aberta. Talvez aqui não existam divisões visíveis, mas podem existir afastamentos invisíveis. Pessoas que trabalham juntas, mas não caminham junto. Trabalha junto, mas não caminha junto. Você está entendendo isso? Pessoa que servem lado a lado, mas não estão alinhadas no coração. Você entende isso também? Hoje é dia de decisão, meus queridos. Hoje é dia de nós tomarmos decisões acerca de algumas coisas. Decidir proteger a unidade da igreja. Decidir alinhar o coração. Decidir andar como um só. Se você reconhece que precisa alinhar algo no seu coração, e se você quer fazer parte desse momento de decisão, de lutar junto comigo contra a divisão, de lutar junto comigo contra o afastamento, de lutar junto comigo contra as facções, contra as contendas. Pastor, mas a gente não ouve falar de nenhuma na Igreja Unida. Não se preocupe, Ele está agindo. Graças a Deus, muitas coisas Deus tem nos dado como vitória, mas Ele está trabalhando, Ele está buscando a brecha, Ele está buscando a oportunidade. E se essa unidade é para nós vencermos o inimigo, nós precisamos nos unir. Então, se você quiser fazer parte disso,
Eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, enquanto todos os demais permaneçam em pé.